Cristo, amém? Amém. Obrigada. Deus é bom. Estamos aqui na casa do Senhor, né? Mais uma quinta-feira, culto da vitória, glorificando a Deus, né? Pelas bênçãos, pelas lutas também, né? Que temos enfrentado, porque através das lutas nós crescemos diante do Senhor, amém? E aprendemos a depositar a nossa confiança nesse Deus poderoso. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 33, versículos 12 e 13. 2 Crônicas 33, versículos 12 e 13. E a palavra de Deus diz assim: E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós vemos aqui a história, né, de um rei de Israel, de Judá, né, chamado por Manassés. E Manassés era filho de Ezequias, e ele tinha apenas 12 anos de idade, né, quando ele começou a reinar. E ele reinou por 55 anos. Só que a história de Manassés, se vocês forem ler os capítulos, os versículos anteriores, você vai ver que foi um dos reis mais perversos que existiu, né? Foi considerado o pior rei de Judá. E o nome Manassés significa esquecimento. E nós vemos na vida de Manassés que realmente ele se esqueceu de Deus, né? Nós podemos ver que o significado do seu nome realmente nos leva a ver que ele realmente deixou Deus de lado. Ele esqueceu, né, do Deus dos seus pais. E na trajetória da vida de Manassés, né, durante o seu reinado, nós vemos que ele fez coisas tenebrosas. Foi um homem sanguinário, um homem que tinha prazer em fazer a maldade. Tanto é que ele sacrificou os seus próprios filhos no fogo. Nós vemos que ele adorou a ídolos, né? Ele levantou altares a Balaíns e ele profanou o templo do Senhor, colocando imagens de deuses dentro da casa do Senhor. Então foi um rei perverso, de coração maligno, endurecido, né? Mas nós vemos aqui no texto lido que ele, no momento de angústia, no momento de, de total, assim, abandono, de total, assim, ele olhar e não ver recursos nenhum, não ver solução, ele lembra do Deus a quem os seus pais serviam, né? E nós vemos aqui um pouco na história de Manassés, se formos ler os versículos anteriores, ele tinha tudo para ser, né, ter um reinado abençoado, para ter um reinado próspero, para ser um homem que fizesse a diferença ali na sua época. Porque ele nasceu num lar abençoado, ele cresceu num lar onde o nome do Senhor era exaltado. O seu pai, Ezequias, né, era um homem bom e ensinava o caminho correto. Nós vemos isso tudo na vida de Manassés. Praticamente nós podemos dizer que ele nasceu assim, num berço de ouro. Ele não tinha motivos para deixar Deus de lado, ele não tinha motivos para reclamar, ele não tinha motivos para ter essas ações na sua vida. Realmente ele não tinha. Praticamente nós podemos dizer assim, do que ele tinha para reclamar, para se revoltar tanto assim contra o Senhor? Não tinha motivo. E nós vemos que no versículo 10... o Senhor chegou a alertá-lo, e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. O Senhor chegou a alertar
né? Mas ele ignorou ao Senhor, ele não deu ouvidos à voz do Senhor. E muitas vezes, se nós olharmos para a vida de Manassés, nós podemos dizer, né, por que ele cometeu tantas atrocidades, sem motivo algum, ao ponto de sacrificar os seus filhos. Ele era um homem que não tinha apego familiar, não tinha apego a amizades, ele era um homem sanguinário, era um homem que, sabe, tudo para ele era na base da injustiça, ele gostava de praticar o mal, era um coração perverso, um coração contrário, voltado a todo tipo de malignidade. Então, nós vemos tudo isso na vida de Manassés. E nós observamos a vida dele, que ele era um homem mau, ele era injusto. Deus o alertou, mesmo assim ele ignorou. Só que nós vemos que Manassés chegou a um ponto da sua vida que ele foi submetido, por causa da sua desobediência, da sua rebeldia a Deus, ele foi submetido a uma grande humilhação. E fazendo uma comparação, não que cometemos as mesmas coisas que Manassés, longe de nós, né? Mas muitas vezes nós, por poucas coisas, por menores que sejam as coisas, nós nos afastamos de Deus. Nós deixamos Deus de lado, achamos que por nossa própria força, por nossa autoconfiança, por acharmos que somos totalmente capazes, que nós podemos deixar Deus em algumas áreas da nossa vida de lado. Quantas vezes a gente murmura sem motivo, né? Pratica maldade, se revolta até mesmo contra Deus de algo que temos enfrentado na nossa vida. Às vezes surge uma luta, porque pela nossa própria escolha, pela nossa própria vontade, nós provocamos aquilo ali na nossa vida, mas nós começamos o quê? A murmurar. E nós vemos na vida de Manassés que ele não tinha motivo para essa rebeldia, para essa revolta, para essa, sabe, ação maligna, para cometer tantos malefícios àquele povo, à sua família, sabe, para tratar as coisas de Deus com indiferença e para fazer tudo aquilo, tudo contrário daquilo que ele aprendeu na sua infância, lá na sua casa com seus pais. Porque ele aprendeu a honrar a Deus, ele aprendeu que Deus é o Senhor de todas as coisas. No versículo que nós lemos aqui, no versículo 13, no finalzinho, ele reconheceu que o Senhor é Deus. Mas para que tantas coisas na sua vida? E muitas vezes a gente confia na nossa própria capacidade, né? E esquecemos que Deus nos deu todas as coisas. Foi Ele que nos deu a vida, Ele que nos deu a saúde, Ele que nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui mais um dia, porque não é por nossa bondade, é pela graça infinita do Senhor que nós estamos aqui hoje. Porque se fosse por merecimento, eu não estaria aqui, e eu creio que a maioria dos irmãos também diriam isso, mas é pela graça e pelo amor incondicional do Senhor para conosco. Mas muitas vezes nós somos ingratos, e ingratidão é terrível na vida do ser humano. Quantas vezes nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar a face do Senhor? Quantas vezes, por causa de um problema mínimo que surge na nossa vida, a gente já se revolta, já questiona a Deus e não pergunta a Deus: Senhor, é o Senhor que está me dando essa oportunidade de passar por essa luta, por essa prova, para meu crescimento? Mas quantas vezes a gente só questiona a Deus? E quantas vezes a gente, em vez de tomar uma postura de cristão, de verdadeiro crente, de confiar que Deus está ao nosso lado, fiel, nos sustentando a cada dia, a gente o quê? Afasta de Deus. A primeira coisa, nós deixamos o quê? De orar. A nossa vida espiritual vai esfriando. Nós vamos deixando de meditar na palavra do Senhor, que é alimento. É um alimento que constantemente nós precisamos. Assim como o nosso corpo precisa de alimento para se sustentar, para, né, ter forças, nós precisamos da palavra de Deus para nos guiar e nos orientar a cada dia. Amém? E muitas vezes a gente deixa tudo isso de lado. Nós deixamos o reino de lado, nós deixamos Deus de lado e priorizamos coisas que realmente não são prioridades na nossa vida, porque Deus precisa ser tudo para nós.
Amém? Deus precisa estar no centro de todas as coisas. Deus precisa estar entronizado na nossa vida, entronizado em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes nós deixamos, né, de lado. Hoje, não estou com vontade de ir na casa de Deus. Não, eu estou me sentindo tão mal, tão para baixo. Nossa, eu estou tão desanimado. Que isso? Imagine se Deus fosse olhar para as nossas imperfeições e Ele se desanimar, e Ele desistir de cada um de nós. Mas glória a Deus, que o nosso Deus não é como o homem. Amém? Glória a Deus, que Deus é aquele que nos ama, apesar de todas as nossas falhas, de todas as nossas imperfeições. Ele é fiel, Ele nos ama e Ele não desiste de cada um de nós. E nós vemos isso na vida de Manassés. Amém? Podemos não ter cometido as mesmas atrocidades que Manassés. Muitas vezes, né, os nossos atos são tão pequenininhos, mas cometemos coisas grandiosas contra o Senhor. Amém? Então tome cuidado com isso. Cuidado para não se distanciar do Senhor. Priorize a Deus, mesmo que tudo esteja dizendo não, que tudo esteja contrário. Engrandeça o nome do Senhor, creia que aquilo ali tem um propósito. Deus para tudo tem um propósito na sua vida. Não importa se você não entenda agora, mas lá na frente você vai ver que talvez foi um livramento do Senhor. Amém? Porque nós precisamos entender que o não de Deus também é bênção para a nossa vida. Muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor e Ele diz não, e a gente questiona, a gente não aceita, nós ficamos emburrados, nós ficamos com raiva. Mas o não de Deus também é bênção para a nossa vida. Muitas vezes é livramento do Senhor. E quem sabe aquilo ali que você acha que vai ser bênção para a sua vida, aquilo ali vai se tornar numa tribulação, porque vai te afastar dos caminhos do Senhor. Então, glorifique ao Senhor. E nós vemos que apesar de tudo isso que aconteceu na vida de Manassés, teve as consequências. O distanciamento, o esquecimento que ele teve de Deus, né? Apesar de ter vivido numa família, num lar, que o nome do Senhor era conhecido, né? Onde o seu pai falava de Deus, falava acerca do Senhor, ele se distanciou. E nós vemos na vida de Manassés, né, que teve consequências. Ele foi preso, ele foi levado cativo à Babilônia, ele foi tratado como um bicho, como um animal. Se você pegar os versículos aqui, você vai ver que ele sofreu, né? E chegou um determinado ponto da vida dele, né, desse sofrimento, dessa angústia tão grande que bateu no seu coração, que eu creio que ele viu que nem os ídolos, né, nem os deuses ali a quem ele criou, a quem ele levantou altares, ele viu que não podia livrar, que só tinha um que o podia livrar daquela situação. Amém? Porque ele criou ali altares para os Balaíns, para os deuses, para os ídolos, ele sacrificou os seus filhos, mas ele chegou no momento da sua vida que ele viu que nenhum deles poderia dar escape, que nenhum deles poderia fazer nada por ele. E ele foi tremendamente humilhado. E no versículo 12 e 13 que nós lemos aqui, diz que Manassés orou ao Senhor com um coração angustiado pelo sofrimento, né? E ele deve ter feito assim uma análise, né, de tudo aquilo que ele cometeu no decorrer da sua vida e bateu aquele arrependimento, né? E diz que ele orou e Deus ouviu a sua oração e Deus aplacou. O significado de aplacou, né, quer dizer que Deus acalmou, suavizou. Então nós vemos que Deus, mesmo diante do mais vil pecador, das pessoas que cometeram as mais terríveis atrocidades, quando a pessoa se chega a Deus com um coração arrependido, um coração contrito, os ouvidos do Senhor estão atentos para aquela oração. E aquilo ali toca o coração de Deus. Amém? Porque é o Senhor quem conhece, é o Senhor quem sonda os nossos corações. E o Senhor, naquele momento,
viu o clamor, viu a oração de Manassés, e ele atentou ali para Manassés, e ele viu que realmente, que verdadeiramente, Manassés estava angustiado e orando com arrependimento no seu coração. Nós vemos com isso que ninguém está fora do alcance da misericórdia de Deus. Quantas vezes a gente vê nos noticiários, pessoas aí perversas cometendo muitas coisas com crianças, e a gente se revolta na hora do noticiário, A nossa natureza humana, a gente se revolta e fala assim, meu Deus, mas isso, como é que pode uma pessoa para essa pessoa? E muitas vezes a gente até, sem pensar, a gente fala assim, mas não tem nem perdão para essa pessoa merece a morte. Mas o nosso Deus é diferente, e Ele nos prova que ninguém está fora do alcance da sua misericórdia. Se não fosse a misericórdia do Senhor, onde nós estaríamos nesse momento? Se não fosse a misericórdia e a graça infinita do Senhor, será que nós estaríamos aqui hoje à noite? E o nosso Deus é um Deus de misericórdia e é um Deus de oportunidade. E nós vemos que Ele ouviu a oração de Manassés. Ele ouviu ali e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. E o tornou a trazer a Jerusalém, e nós vemos que ele mudou a história de Manassés. Ele abençoou, ele restaurou a vida de Manassés de uma forma tremenda. E isso é o nosso Deus quem faz. É o Deus de oportunidade. E é o Deus que está aqui nessa noite. Amém? Não importa o que a gente cometeu no decorrer do dia, não importa se a gente murmurou, se a gente pecou, porque nós somos falhos, nós somos pecadores e pecamos constantemente, mas o Deus da oportunidade na vida de Manassés está aqui nessa noite. E se chegarmos com o nosso coração diante dele, um coração arrependido, um coração contrito, ele vai ouvir o nosso clamor e ele vai mudar a nossa história. E nós vemos que a infinita graça de Deus alcançou Manassés. Manassés mudou de atitude. No versículo 14 diz assim, e depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Nós vemos que Deus restaurou a vida de Manassés. Deus mudou completamente o seu cativeiro, trouxe restauração à sua vida, e nós vemos mudança de atitude na vida de Manassés. Ele não apenas orou, chorou diante do Senhor e pronto. Não, ele foi ali e tudo aquilo que ele tinha levantado, aqueles altares, ele foi ali e desfez todas aquelas coisas, amém? Ele mudou completamente. E nós vemos que o sucesso da nossa vida depende da nossa comunhão com Deus. Não adianta a gente pensar que sem Deus a gente vai conseguir alguma coisa na nossa vida. A gente pode até, conquistar algumas coisas, mas o sucesso mesmo da nossa vida é só quando temos plena comunhão. Quantas vezes nós vemos aí pessoas milionárias que, sem motivo algum, a gente olha para a vida da pessoa, mas por que essa pessoa tirou a própria vida? É porque é uma vida infeliz, porque falta Deus na sua vida. Então, o sucesso da vida só depende da nossa comunhão com o Senhor. Sem o Senhor, nós não somos nada, nós não somos capazes de nada e nós não podemos ir a lugar nenhum. Nós precisamos reconhecer que Deus é tudo na nossa vida, amém? Nós precisamos reconhecer que, mesmo diante de lutas e adversidades que venhamos a enfrentar, isso são oportunidades que o Senhor coloca diante de nós para nós crescermos na sua presença. Porque muitas vezes, quando está um mar de rosa, quando está tudo bem na nossa vida, nós nos esquecemos de Deus. Aí vem a prova, vem a luta e a gente vai o quê? Para o joelho, vai orar. Aí vem para o trabalho de oração.
Aí lembra do Senhor, mas a nossa comunhão com o Senhor precisa ser independente das circunstâncias. Estando tudo bem ou mal, nós precisamos adorar. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Independente se Ele nos permite passar por lutas e por tribulações, nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Está passando luta? Glorifica a Deus. Agradeça a Deus, porque aquilo ali vai ser um momento que você vai se aproximar mais do Senhor e você vai crescer diante da presença do Senhor. Né? Muitas vezes não. Toda criança, se a gente observar, quando ela aprende a andar, ela começa a caminhar, né? Primeiro o momento de crescimento dela, né? Ela começa a engatinhar, aí depois ela vai ficando em pé, segurando em algumas coisas. E quando ela começa a dar os primeiros passinhos, ela cai, né? E a nossa vida com Deus é assim também. Quantas vezes a gente está de pé, a gente cai, mas a gente não pode ficar prostrado. A gente precisa o quê? Levantar e continuar caminhando. Amém? Mesmo que venha o medo, mesmo que a luta seja tão grande que a gente não consiga enxergar a plenitude daquilo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida, mas comece, levante, erga a sua cabeça e continue a sua caminhada com o Senhor. Mesmo que caia de novo, o Senhor vai estar ali te sustentando. Amém? Então, busque ao Senhor em todo o tempo. Amém? Porque o Deus de oportunidade, o Deus que agiu na vida de Manassés está aqui nessa noite. Amém? Amém. E no dia 7 de maio, eu glorifico ao Senhor, porque esse ano de 2020 é um ano totalmente assim, né, diferente para todo mundo, né? Veio essa pandemia. E há alguns anos eu já estava passando por um problema de saúde, e eu já tinha tentado alguns recursos, né? Já tinha ido fazer alguns tipos de tratamento e não tinha dado assim, certo. E a última coisa que o médico falou assim era fazer a cirurgia, mas ele mesmo falou assim, vai ser o último recurso, Cíntia, porque é uma coisa assim, que não tem cura, não tem jeito, então só o tratamento. Como o tratamento não fez efeito, nós vamos precisar operar. E veio essa pandemia, e como não tinha melhora, né? Aí a secretária me ligou, perguntou se eu queria operar assim mesmo, na pandemia. Eu falei, vamos, eu tenho que fazer, então, né? E dia 5 de maio, eu fui para Vila Velha fazer a cirurgia. Até então, uma coisa muito simples, eu iria ter alta no outro dia. Mas Deus é o que sabe de todas as coisas, né? Muitas vezes a gente faz planos, a gente planeja algo, mas o Senhor muda completamente. E aquilo ali tem um propósito. Muitas vezes a gente não compreende, mas tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E foi, né? Fiz a cirurgia e o médico, depois que eu fui para o quarto, disse que tinha acontecido um probleminha, não iria me dar alta no outro dia, para eu ficar mais um dia em observação e pronto, eu sairia na quarta-feira. Isso foi na terça. Não, eu sairia na quinta-feira. Aí tudo bem. E começou a minha luta, irmãos, minha dificuldade. Eu comecei a sentir dores, porque mesmo com a sonda, eu não estava conseguindo urinar. E, assim, nos primeiros momentos foram até mais fáceis, que eu chamava a enfermeira, eu observava que não estava saindo ali, né, a urina, e foi até fácil, assim, vinha, fazia um procedimento rápido e conseguia. Só que só foi piorando, até que chegou no dia 7 de maio, na quinta-feira, se tornou algo assim, insuportável. Eu sou até muito resistente à dor, mas assim, eu já não estava suportando mais. E chegou uma hora que tinha assim, eu não sei nem quantas enfermeiras tinha no quarto, porque eu comecei a gritar de dor, e eu pedi, chegou um momento que eu pedi assim, me dá um remédio para eu dormir, eu quero apagar, porque eu não estou aguentando mais, que eu vi que as minhas forças estavam indo embora, né? E aquele monte de enfermeira, aí chegou uma das médicas que participou da minha cirurgia, e faz ali um monte de procedimento, e nada dá certo, até que assim, no primeiro momento, foi um alívio para mim, porque saiu o que estava retido, só que aí eu comecei a pensar, né? A gente que não entende muito de medicina, mas a gente
ouvi falar e assim, eu comecei a ter uma noção quando eu via o rosto das enfermeiras e a médica saindo do quarto. E eu entrei em desespero, apesar do alívio que eu senti, eu sabia que a minha bexiga havia rompido e poderia levar a uma infecção generalizada, né? Vou ser rápida aqui. E aí o Marquinho foi atrás da médica, a médica no telefone, ele só entrou no quarto e falou assim, vão te operar de novo. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sabia o que estava acontecendo. E eu comecei a chorar, a chorar. Aí algumas pessoas, sabe, ligaram e falaram comigo, mas eu muito nervosa. Aí fui fazer uma tomografia, eu nem lembro do exame, sabe? Eu não lembro de ter entrado no aparelho. Só lembro de estar entrando na sala de cirurgia e o médico falou assim, ó, eu que vou te operar dessa vez. E ele falou assim, não vou poder fazer por vídeo, porque a sua barriga ainda está muito inchada da outra cirurgia, eu vou fazer um corte. E naquele momento, na hora que o anestesista falou assim, ó, vou aplicar anestesia aqui na sua veia, você fica tranquila, você vai dormir. Né? Você já sabe como é que funciona. E a única coisa que me veio na mente, assim, eu não sei como eu acabei a oração, porque eu apaguei por causa da anestesia. Mas a minha oração foi só essa para Deus. Eu falei assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida e não permita que eu morra. Porque eu sabia da gravidade do problema. E assim, eu não lembro mais de nada, só lembro depois eu indo para a UTI. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o Deus da oportunidade, porque eu sei que aquele mal que eu estava enfrentando era um mal para a morte. Mas Deus ali, naquele momento, eu não sei como eu orei, eu não sei, sabe, como eu terminei aquela oração, mas o Deus da oportunidade, Ele ouviu o meu clamor. Amém? Eu passei por tudo aquilo ali, eu sei que foi um propósito na minha vida. Porque quando eu fui para aquela UTI, eu comecei a refletir sobre muitas coisas. E eu falei, eu preciso agradecer, 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 agradecer a esse Deus a cada dia. Por Ele ter me tornado a vida, por Ele ter me dado uma nova oportunidade, uma nova chance. Então você não desperdice as oportunidades que Deus coloque na sua vida. Muitas vezes nós tomamos atitudes e não assim sabemos o verdadeiro valor daquilo ali, né? Mas que nós possamos, em meio às lutas, às dificuldades, aprender a agradecer ao Senhor e a reconhecer que Deus é o Deus que nos dá a oportunidade de fazer tudo diferente, de mudar a nossa história. Amém? Assim como Ele agiu na vida de Manassés, Ele vai agir na sua. E assim como Ele me livrou ali da morte, Ele vai te dar vitória também. Amém? Eu não sei a sua dificuldade, eu não conheço aquilo que tem no seu coração, aquilo que tem te angustiado. Talvez foi alguma perda que você sofreu no decorrer desse ano, né? Talvez a sua vida espiritual não ande muito bem diante daquilo que deveria estar. Talvez você, por causa das circunstâncias da vida, tenha enfraquecido, não tem buscado mais a Deus, não tem priorizado a obra do Senhor, não tem dado prioridade às coisas, né, que dizem respeito ao reino de Deus. Talvez você está sem forças para orar, sem forças, né, para ler a palavra do Senhor, para se renovar através da palavra. Talvez algumas portas se fecharam para você esse ano, eu não sei do seu problema. Isso aí eu não sei o que você tem colocado diante de Deus, né? Talvez você tenha recebido, né, vários nãos, né, de pessoas que você nem imaginou ouvir, mas você tem se sentido rejeitado e humilhado por isso. Muitas vezes, né, pessoas até mesmo próximas da gente, né, familiares, amigos que a gente considerava assim, nossa, esse aí vai ficar ao meu lado, permanecer ao meu lado até os últimos dias, mas virando as costas para você. Eu não sei a sua dificuldade, né? Muitas vezes é na área financeira, a crise pode ter batido a sua porta. Mas será por qual motivo nós estamos passando? Será que é para a gente voltar o nosso coração para Deus?
Será que é para a gente olhar, fazer uma análise da nossa vida e falar assim, meu Deus, eu preciso me aproximar mais do Senhor, eu preciso me colocar mais à disposição do Senhor, eu preciso fazer algo útil, algo que eu não fazia, eu estou enfrentando essas adversidades, essas lutas, mas eu sei que é porque em algum momento da minha vida eu achei que eu seria capaz de resolver tudo sozinho, mas que você possa nessa noite reconhecer que você precisa do Senhor. E Deus está aqui nessa noite para te dar uma nova oportunidade de mudar. E mude hoje, não espere amanhã, porque a nossa vida é como um sopro. A gente está aqui hoje, a gente não sabe se amanhã a gente vai acordar com vida, acordar saudável. Então peça ao Senhor nessa noite para te renovar. Eu gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé. E nessa noite você peça, faça uma oração ao Senhor, assim como Manassés, né? Se Deus teve misericórdia daquele homem que cometeu tantas coisas ruins, né? Se Deus olhou, atentou para o clamor daquele homem, Deus ouve a nossa oração, e o Deus a quem nós servimos, Ele está aqui, e Ele vive e reina, e os ouvidos dele estão inclinados aqui para a oração que é feita nesse lugar, amém? E Ele está com as mãos dele estendidas para te abençoar nessa noite, mas basta você derramar o seu coração diante desse Deus. E eu queria convidar você à frente, você que tem pedido a Deus, Senhor, me renova, Senhor, eu tenho passado essas dificuldades, essas lutas, eu tenho enfrentado essas adversidades, mas eu preciso de um socorro urgente do Senhor. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei a sua luta, eu não sei mesmo da sua vida, mas muitas vezes a gente precisa se dobrar diante do Senhor e a gente precisa reconhecer que nós erramos e que nós precisamos da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, para nos aproximarmos, para nos colocarmos na total dependência do Senhor. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não precisa, não, isso aqui eu resolvo sozinho. Mas tem coisas que é só o Senhor, e o Senhor nessa noite está nos dando oportunidade de mudarmos, oportunidade de levantarmos o nosso clamor diante dEle com um coração, sabe, arrependido, um coração verdadeiramente contrito diante dEle e falar, Senhor, Senhor, me acuda, me socorra, porque sem ti eu não consigo, minhas forças estão indo embora, mas eu sei que o Senhor é um Deus de oportunidade, o Senhor é um Deus de coisas novas, e Deus vai mudar a sua história, amém? Ele agiu na vida de Manassés, Ele vai agir também na sua vida, não importa o seu problema, Ele quer te fazer próspero, então agarre essa oportunidade, nós vamos orar. Mas eu queria acabar falando uma coisa aqui. Nunca rejeite a oportunidade do Senhor. Porque nós, como seres humanos, nós somos falhos. A lei, ela exige que nós amemos a Deus, né? Ame ao Senhor, teu Deus, acima, né, de todas as coisas. Mas nós estamos no tempo da graça. Glória a Deus por isso. E a graça do Senhor, ela nos mostra que Deus nos ama. Não importa o nosso erro, não importa o nosso pecado. Deus nos ama incondicionalmente. E Ele está aqui para restaurar, para mudar a sua história e para tornar você uma pessoa forte, uma pessoa que vai transbordar e vai impactar outras vidas através daquilo que Deus vai fazer na sua vida hoje. Então, não perca essa oportunidade. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai amado. Oh, Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Muitas vezes nos faltam palavras, Senhor, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa. Ó Deus amado, nos alimentando, ouvindo a Tua voz, Senhor. Obrigado pelo Senhor não nos lançar fora. Muito obrigado pelo Senhor não desistir de cada um de nós. Mesmo, Senhor, quando falhamos, mesmo quando pecamos contra o Senhor, mesmo quando cometemos tudo aquilo que entristece a Ti, Senhor. O Senhor é um Deus
fiel, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus perdoador, o Senhor é um Deus que estende as tuas mãos, Senhor, para nos levantar cada vez que nós caímos, Senhor. Ó Deus, e nessa noite nós chegamos a Ti, Senhor, com um coração grato, um coração arrependido e um coração pedindo a Ti, Senhor, nos socorra, muda a nossa história, Senhor. Nós queremos nos aproximar mais de Ti. Nós queremos, Senhor, nos aproximar mais de Ti. Nós queremos sentir a Tua presença. Nós queremos ser cheios de Ti. Nós queremos transbordar, Senhor. Venha nos encher nessa noite. Encha-nos, Senhor. Encha-nos, Senhor, nessa noite. Ó Deus, faça uma nova história. Faça de cada um de nós homens e mulheres cheios do Teu Espírito, Senhor. E muda cada vida aqui nessa noite, Senhor. Eu oro em nome de Jesus.